você mensura a importância da consciência e da inconsciência? Então, Porque isso não, é uma coisa que não... Do ponto de vista metodológico, já que a gente falando de uma ideia de neurociência, de metodologia, como que a gente consegue medir? Não, isso é legal. A consciência é uma coisa que dá para você, de uma certa forma, entender como que você mede. E como que você mensura uma inconsciência? Isso é legal e é mais fácil do que parece, assim. Então, por exemplo, sabe aquelas imagens subliminares? Que é aquela imagem rápida demais para você perceber? A gente consegue ver, então isso é bem bonito. Então, seja da ressonância funcional, magnetoencefalografia, encefalograma, vamos pegar visual que é mais fácil, é uma metodologia mais usada há 50 anos aí. O que acontece é que eu, por exemplo, eu estou te vendo aqui e estou reconhecendo isso. E eu consigo ver e grudar isso, integrar isso, para que faça sentido na minha consciência que o Regis está na minha frente batendo papo comigo. Mas poderia aparecer aqui de forma, em poucos milissegundos, uma imagem que eu não traria a minha consciência, e aí se você me perguntar se eu vi, eu ia falar que não, mas eu percebo uma mudança de disparo no meu córtex occipital. E aí com esse mismatch, com esse desencontro, aí tem fenomenologia no meio, ou seja, eu preciso... E essa é uma das essa é uma das maiores barreiras para o estudo da consciência. Porque como eu preciso te reportar o que acontece, isso metodologicamente é super problemático. Mas nesse sentido não é tanto. Porque ao conseguir te dar imagens supraliminares, ou seja, que eu levo para a consciência, e outras que eu não levo, a partir do mismatch disso, eu consigo extrair aquilo que é ativado. E aí uma das teorias de consciência mais legal, que chama Global Workspace, que é assim, que a consciência seria, bem grosseiramente, né? E aí de novo, são teorias meio reducionistas, mas seriam essa generalização do estímulo para esse córtex frontoparietal, para que eu agregue e distribua a informação para o todo. Então, por exemplo, ao te perceber, então agora eu estou te vendo. Eu consigo, por exemplo, a partir da sua linguagem não verbal, saber se você vai concordar comigo, discordar ou me bater. Eu consigo entender se a luz está vindo de trás de você ou para lá. Se a temperatura que você está percebendo que eu percebo é a mesma. Tudo isso eu consigo por trazer você à consciência. Então, o Global Workspace Theory é uma teoria que a consciência melhoraria, otimizaria a capacidade de unificar essas informações para que o cérebro como um todo percebesse. A questão é que a consciência em si, o quanto ela processa de bits, então isso é muito interessante. Estou voltando até esse trabalho da década de 80. Conscientemente, do ponto de vista visual, eu consigo lidar com 80 a 90 bits por segundo. Chegam mais de 10 milhões de bits por segundo no seu córtex occipital. Então, o que você leva para a consciência é muito pouco. O YouTube que a gente está usando e vai ser visto por ele. O YouTube passou a ser possível quando o YouTube aplicou leis da neurociência para a programação. Que é o quê? Por exemplo, eu estou te vendo agora. O meu cérebro não manda nenhum bits adicional se você ficar parado. Ele só vai mandar o bits adicional para a consciência se você mudar, se você levantar, se você mexer o braço. Ou seja, os bits são sustentados, a informação é sustentada e só a mudança faz acontecer. O YouTube só foi possível quando a gente conseguiu otimizar e reduzir, portanto, o tamanho dos arquivos usando o cérebro para essa percepção e para essa construção. Então, essa ideia da consciência inconsciente não é difícil de ver a correlação dela, que é o easy problem da consciência, que é o problema assim, a correlação da consciência e inconsciência eu tenho. Agora, como é que isso explica o fenômeno? Opa, esse é o hard problem. Esse é o problema difícil que tem muita gente quebrando a cabeça hoje para tentar resolver. Eu acho legal porque a gente discute muito enquanto percepção, porque toda metodologia vai lidar bem com percepção. Mas, por exemplo, coisa como criação vira um problema. Por exemplo, Bach, quando fez uma sinfonia maravilhosa, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, qualquer um que você pegar, o problema da criação é difícil ser explicado ou abordado pela neurociência, justamente porque ela não dá para fazer um modelo indutivo experimental. Porque quando a pessoa tem uma epifania, você simplesmente, essa percepção, por isso que eu acho fantástica essa questão da percepção e do ato criativo. É isso que eu acho legal, o fogo de Prometeus, que a gente vive falando, que é essa ideia do livre-arbítrio, eu acho que fica bem claro nessa ideia do poder criativo. Michelangelo, quando vai fazer Davi. E na arte fica fácil, porque é o grande poder criativo, né? Fica difícil não recorrer à ideia de livre-arbítrio, embora restrita por constrições das mais variadas formas. Quando eu vejo essa questão da criação, o livre-arbítrio para mim é onde ele se prova
como fenômeno de forma mais pura. Faz sentido para você? Faz. E eu acho que você tocou num ponto lindo, porque eu acho que é muito difícil para a gente, quando há algo tão claro como fenômeno decisório, vir qualquer teoria científica, por mais robusta que seja, para questionar de alguma maneira, porque incomoda demais. Porra, é o que eu percebo. Não vem inventar moda de que isso aqui é algo que estão colocando, que estão inventando. É muito difícil fugir disso. Mas olha que interessante. E é aí que o Anil Seth, que eu falei um pouquinho lá atrás, que é esse autor do livro incrível sobre consciência que chama Being You, olha, essa porrada é forte. Que ele fala que o livre-arbítrio é mais uma percepção. Olha que interessante. O livre-arbítrio é mais uma percepção em cima da minha perspectiva, da minha vida como ela é feita. Ou seja, é verdade, né? Ela seria como quase um efeito colateral dessa tomada decisória que independe de mim, mas o cérebro, para que ele construa essa coerência, já que é o que ele quer, reduzir entropia, reduzir bagunça, reduzir tudo. De novo, né? O cérebro preditivo é uma teoria, tem uma teoria para quem quiser ler sobre isso, que chama Teoria da Energia Livre, Free Energy Principle, de um autor que chama Carl Friston. Esse cara consegue, com essa teoria, que basicamente é a segunda lei da termodinâmica, que num sistema fechado a entropia aumenta, porém a vida é a redução da entropia. Como é que essas coisas se conciliam? Ele vai mostrar que é possível e faz sentido. Bolsões de entropia, de complexidade com redução de entropia fazem sentido no sistema como um todo, basta ver o ser humano. Então, para a nossa vida existir, a gente está fugindo do equilíbrio termodinâmico até quando a gente atinge o que chama morte. Então, o equilíbrio termodinâmico para a vida chama morte. Só que durante a minha vida, eu consigo sustentar por 70, 80, 90 anos se eu tiver o privilégio de fugir desse equilíbrio. Só que isso não é às custas de uma redução de entropia no ambiente, pelo contrário. Um ser humano, olha que interessante isso, o nosso metabolismo é de 2.000 quilocalorias por dia, não é? Só que se a gente somar, olha que legal isso, a luz que você consome, a gasolina que você consome e toda a energia que você produz, um ser humano, em média, consome 11.000 quilocalorias no planeta hoje e um americano mais de 20.000 quilocalorias por dia. Ou seja, por mais que eu, enquanto bolsão de redução de entropia, exista, no sistema eu aumento muito mais o caos. Então a segunda lei da termodinâmica... Essa é a parte que eu respeitosamente divirjo, porque se você olhar a produção cultural desses seres humanos e o nível que eles saíram do lugar onde eles vieram, continua sendo uma organização sublime. Não, então, mas o bonito assim... Entende? Porque o ser humano não vai poder ser medido só em quantidade de CO2 ou poluição, ele vai ter que ser medido pelo que ele faz de melhor, não o que ele faz de pior também. Não, mas o CO2 aqui não estou nem falando de efeito estufa, não. Eu tô falando mas você só... entendeu o que eu quero dizer? Claro. Mas o que eu quero dizer que é bonito, assim, é que... para falar da consciência e para falar disso que a gente chegou lá na vida e na consciência, que é o Free Energy Principle, o FEP, lá do Carl Friston, que é inclusive um neuroradiologista lá de Londres, um cara bem legal, que vale a pena ver e conhecer um pouco mais da ideia dele. Em nenhum momento dessa teoria, esses privilégios e complexidades humanas estão dissociados. Isso que eu quero dizer, assim, e isso eu acho que é um erro da ciência, assim. Aí eu queria falar do outro lado, assim, porque isso é muito ruim da nossa parte. Dado que hoje a gente prova tal coisa, é só isso que existe, ponto, e qualquer coisa não existe. Aí fudeu, aí literalmente fudeu. Perfeito, e aí perfeito. Tamo junto pra caralho. Tamo juntasso nisso. Porque assim, aí. isso é um pouco frustrante, porque assim, cara, fala com naturalidade e tranquilidade dentro da sua competência, mas entenda os limites. A ciência, então, vamos pegar a mãe da ciência, né? A epistemologia como toda a filosofia, né? A filosofia, né? A filosofia é essa mãe. Tem até um meme muito bom do Mr. Splinter, que é o filósofo, e todas as outras áreas do ladinho, assim, né? E aí... E eu acho que, inclusive, isso é um erro, né? Os tartarugas ninjas crescem... As tartarugas de lado? Isso. E aí o Mr. Splinter continua do mesmo tamanho, os tartarugas crescem. Mas eu acho um erro ignorar o Mr. Splinter, como é um erro ignorar a sabedoria da sua avó pelas informações do Google. Eu acho que são coisas totalmente distintas. Gênio. Perfeito. Isso eu gostei demais. E eu acho que é aí que a gente... Que esses cientistas erram, Isso. até para reduzir demais. Pô, então quer dizer que insight nada mais é do que o exercício puro do... Não. Isso é uma maneira de descrever esse fenômeno nesse complexo, porque do contrário, vira religião. Do contrário, inclusive religião forma, é dogma. Mas o nome que se dá para isso, de uma forma bem expressa, é cientificismo.